Olá, nono ano, tudo bem? Hoje faremos o nosso 10º vídeo, revisaremos a apostila 3º volume e falaremos hoje sobre a colocação pronominal. Relembre os pronomes pessoais do caso reto e os oblíquos. Olha só, nós temos número pessoa, né? Primeira, segunda, terceira do singular, nós temos que é eu, tu, ele e ela. Nós temos as primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são nós, vós, eles e elas, certo? Relembrando os pronomes oblíquos. Os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, conosco, vós, convosco, si, consigo. Nós temos os átonos, que são me, te, o a, o lhe e o se, o nos, o vós, o os, o as, o lhes e o se, ok? Pessoal, leiam com atenção esse primeiro momento aqui. E eu já vou diretamente nesse lembrete, porque o que nos interessa hoje é falar sobre a próclise, a ênclise e a mesóclise. Mesóclise, ok? Então, nós já vamos direto lá na página 13, relembrando. Os pronomes oblíquos, os, o e a as, formam o los, o lo, o los e o lá e las, quando a forma verbal a qual estão ligados termina com a letra R, Z ou S. Nesse caso, a forma verbal perde a última letra. Por exemplo, criar, criá-la. Nos e nanás, quando a forma verbal a qual estão ligados terminam com o som nasal M, oi, ão. Por exemplo, cortam, né? Mais o o, cortam no, ok? Ok, pessoal, então vamos para o que interessa. Colocação pronominal é a parte da gramática que estuda a posição dos pronomes oblíquos, átonos em relação aos verbos. Quando nós temos uma próclise, o que é próclise, professora? É quando o pronome é colocado antes do verbo. Não me dê mais livros. Ó, o me é um pronome, ele está antes do verbo dar. Não me dê mais livros. O que é a ênclise? A ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Dê-me mais livros. Aqui está o verbo dar, né? Que no caso agora está conjugado como dê-me mais livros. Quando o pronome está depois do verbo, nós chamamos de ênclise. E a mesóclise é o pronome colocado no meio do verbo. Dar-te-ei mais livros. Esse aqui já está bem em desuso, né? Mas é importante saber. Então, vamos lá. A próclise. Próclise. Observe a próclise em destaque em um trecho da carta 4. Acredito que personalidade é aquilo que nos faz únicos em meio a todos os outros seres humanos. E por isso, cada um já nasce pré-determinado a ser teimoso ou flexível, arrogante ou compreensivo. Não há o que mude isso. Então, vamos lá. Nesse trecho, o uso da próclise se justifica pela presença de palavra ou expressão de valor negativo? Está negativado aqui? Não. É uma conjunção subordinativa? O que são conjunções subordinativas? São aquelas que iniciam a oração com que, se, porque, quando, embora. Não iniciou, né? Então, não é a letra A nem a B. Vamos ver aqui a C. É porque é um pronome indefinido e advérbio? O que são pronomes indefinidos? São aqueles que se referem à terceira pessoa do discurso de modo indefinido, impreciso, incerto, vago. Por exemplo, alguém, outros, muitos, alguns, não tem nenhuma palavra dessa escrita naquela frase, né? Advérbios ou locuções adverbiais. Vamos relembrar o que é um advérbio. Nós temos advérbios de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de intensidade. Modo, alegremente, calmamente, depressa, às pressas, de tempo. Amanhã, sempre, nunca, jamais, de repente.
Lugar, abaixo, aqui, ali, à esquerda, longe. Afirmação, sim, de fato, realmente. Negação, não, de jeito nenhum, de modo algum. Intensidade, bastante, bem, muito, pouco, demais, menos. É um pronome relativo? O que são os pronomes relativos? São aqueles que substituem um termo anterior. Que, quem, onde ou qual, quanto e cujo. Ok? Pronome demonstrativo são aqueles que indicam lugar ou posição de algo ou alguém em relação às pessoas do discurso. Os pronomes demonstrativos são esse, este, isto, aquela, aquilo, entre outros, né? Então, nesse caso, na atividade 23, aqui, o que é esse que? Esse que é um pronome relativo. Acredito que a personalidade é aquilo que nos faz únicos. Então, esse que aqui, ele está retornando a ideia de personalidade, ok? Aqui nós temos a 24. Sublinhe as frases a seguir. Sublinhe nas frases a seguir as palavras que justifiquem, ou melhor, que justificam o uso da próclise. Depois relacione cada uma delas à sua classe gramatical. PN, palavra negativa. A, advérbio. CS, conjunção subordinativa. PI, pronome indefinido. PR, pronome relativo. PD, pronome demonstrativo. Certo? Olha só. O rapaz que nos deu a informação foi embora. Então, o rapaz, que rapaz? Esse aqui é um pronome relativo. Por quê? Porque esse que está indicando o rapaz, ok? Alguém me ajuda a voltar para casa? Esse daqui é um pronome indefinido, porque, ó, aqui está explicando o que é pronome definido. Alguém é um pronome indefinido, ó, inicia a frase aqui, alguém. A próxima, ele sempre me disse que essa decisão seria difícil. Sempre é o quê? É um advérbio, olha só, advérbio de, pode ser até de afirmação. Aqui não tem, mas sempre também é afirmação. Mas nesse caso é tempo, ó. Olha aqui o sempre. Depois, se o encontrar, darei seu recado. É uma conjunção subordinativa, porque está iniciando a frase com o se, olha só. Conjunção subordinativa são aquelas que iniciam oração subordinada com que, com se, com porquê, com quando, com embora. No caso, começou com se. João nunca se lembra de responder as cartas. É uma palavra negativa. Nunca. Nunca é o quê? Negativo. Como eu já disse, aquilo os assustou demais. É o quê? Pronome demonstrativo. Ok? Aquilo, ó. Aqui, aquele ou aquilo também faz parte dos pronomes demonstrativos. Ok? Muito bem, então essas foram as explicações da próclise. A próclise é o pronome colocado antes do verbo, ok? A ênclise, olhem só, a ênclise. Quando acontece a ênclise? No português brasileiro, opta-se geralmente pelo uso da mesóclise, da próclise, tanto na fala quanto na escrita. Contudo, a gramática normativa determina alguns usos da ênclise. Observe a ênclise em destaque nesse trecho da reportagem lida. Partiu-se do pressuposto de que todos os aspectos da personalidade humana estão registrados na linguagem que eu, você ou um habitante da Antártica usamos para definir alguém, implicante, curioso, falante, preguiçoso, organizado. Então, prestem atenção no hífen C aqui. Assinale a alternativa que justifique o uso da ênclise nesse fragmento. Por quê? Porque o que justifica? O que é partiu? Partiu é um verbo. Então, por isso que nós tivemos o uso da ênclise, né? Porque a frase iniciou com um verbo, ok? Então, vocês podem colocar um xizinho na questão A, a oração iniciada por verbo, certo? Agora, de acordo com a norma padrão, reescreva as orações inserindo o pronome entre parênteses junto aos verbos em destaque. Ó, os verbos em destaque estão aqui, estão todos destacados. Depois indique se foi usado a próclise ou a ênclise. Despedi de minha mãe antes de sair
antes de sair para a aula. Aí você vai ter que usar o pronome me, certo? Então, como ficaria? Despedi-me de minha mãe antes de sair para a aula. Então, o que nós usamos? A ênclise, certo? Ninguém importou com a falta de luz. Ninguém se importou com a falta de luz. Nós usamos a próclise, que é o pronome antes do verbo, a próclise. A ênclise é o pronome depois do verbo, né? Durante a entrevista, comportou com serenidade. Durante a entrevista, comportou-se com serenidade. Ênclise, porque usamos o pronome depois do verbo, né? Conforme falamos, enviei minha carta do leitor. Nos, né? Conforme nos falamos, enviei minha carta do leitor. Próclise, antes do verbo. Nada impediria de viajar naquela noite. Nada me impediria de viajar naquela noite. Próclise, antes do verbo. Se for de seu interesse, encaminhe seu texto para aprovação. Se for do seu interesse, encaminhe-me seu texto para aprovação. Nós usamos a ênclise, que é o pronome após o verbo, ok? Muito bem, pessoal. Lá na 28, ou melhor, na página 16, nós temos aqui, ó, a mesóclise, que é também uma colocação pronominal. Ela é usada no meio do verbo, essa mesóclise. Então, olha só, a mesóclise é usada quando o verbo está no futuro do presente e no futuro do pretérito, desde que não haja uma palavra que atraia o pronome. Observe os exemplos. Convencê-lo-ia se tivesse mais tempo. O verbo está no futuro do pretérito e temos o pronome lo. Enviar-lhe-ei uma carta. O verbo no futuro do presente e o pronome lhe. Nono ano. Gostaria que vocês lessem essa mesóclise morreu, por favor. E aí vocês podem fazer a atividade da página 17. A A, B, a C e a D é referente ao texto, qual é o título do texto, quem é o autor do texto, qual é o conteúdo gramatical abordado nesse texto da mesóclise, tá? E aí respondam a 30, 31 e 32. Qualquer dúvida, estou no grupo de WhatsApp, vocês podem me perguntar. E até semana que vem. Beijão, nono ano. Até a próxima. Beijos!